Olá, esse é o curso de desenho técnico. Eu sou o professor Eduardo José Gava e este são os comandos Polyline, Polyline Edit e área que nós vamos ver no módulo 5 do nosso curso, tá ok? O comando Polyline, ele gera uma figura fechada. Então é importante partir desse conceito. A figura é fechada, tá ok? E contínua, ou seja, não existe interrupção, traspasse ou desvão entre os seus elementos, sejam eles linhas ou arcos. Tá ok? Nós vamos começar a ver o comando polyline por aqui. Se eu tiver um polígono como esse, eu posso fazer o comando polyline dessa forma. Olha, o atalho é o PL. Então vamos lá, PL, Enter, e com o OSNAP ligado, F3, na posição ON, eu vou clicando nas intersecções do objeto. E para fechar, necessariamente, opção Close. Quando você cria um objeto desse jeito, se você usar o comando list, L-I, ele vai informar, olha que espetáculo, o comando list, ele vai dar a área, o perímetro e a coordenada x, y e z, se houver, de todos os vértices da figura. Então veja que isso aqui para um topógrafo, você pode simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V e exportar isso para uma planilha. Você tem a demarcação da obra prontinha, com coordenadas, com 3, 4, quantas coordenadas vocês quiserem. Volta, existem para engenharia civil, tudo que for além da terceira casa depois da vírgula, depois da terceira casa decimal, né? É desnecessário. Então ele tem várias opções para fazer. Uma outra forma de fazer a polyline é como nós já vimos no comando anterior, no comando boundary. Ele já cria um perímetro e por acaso o perímetro é em polyline fechado. Então o atalho é o BO, Enter, clico no pick point e dou um ponto aqui, ó. Está feita a polyline. Se eu listar essa polyline aqui, ela é idêntica à anterior. Tá vendo? Se eu dar perdão, eu dei F2, F1 enquanto devia ser o F2. Olha lá, no F2 você tem a mesma. Então, 8,609 metros quadrados e perímetro 12,025 metros. Tá ok? Agora, a polyline, ela tem também outras opções. Por exemplo, como variação de largura. Tá ok? Então, você pode fazer um objeto como esse aqui. Isso aqui é uma polyline. Tá? Nesse caso, ela é aberta. Tá? Mas são dois segmentos consequentes. Então, vamos lá. ESC, PL, Enter, dou um ponto na tela. Aí eu clico na opção Width para controlar a largura do objeto. Eu quero que o objeto comece, olha, na ponta esquerda, aí no início à esquerda da seta, ela tem 0,1 metros, 10 centímetros, que é 0,1 metro. Né? Então, olha lá, 0,1, Enter. Aí ele fala, qual que é a largura final do segmento? Nesse caso, ao final do 1 metro ali, você vai ver que também é o mesmo 0,1, confirma. Tá ok? Aí eu dou um ponto já dei um ponto na tela, você entendeu? Se a sua função polar estiver ligada, deixa ele na horizontal, Enter. Olha lá, já foi os primeiros segmentos. Tá ok? Eu vou até mostrar para você. Se você fizer uma figura qualquer, tá? E fechar, ele automaticamente ele ajusta as intersecções. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Eu vou voltar onde eu estava. Então, PL, Enter. Dei um ponto na tela. O width, no meu caso, já calibrei. Vou colocar 1 metro aqui. Agora, eu preciso ao fazer a cabeça da seta. De novo, alteração de largura, opção W, de width. Começa com 0,5, Enter. Termina com 0. E o comprimento agora coloco, olha lá, com o polar ligado, 0,5. Enter, saiu. Então, isso é muito prático, porque você leva essa setinha, ela está sempre, tá vendo? Ela é inteira. Você pode girar, pode fazer qualquer coisa com ela. Perfeito? Então, esse é o comando. Outra opção do comando polyline, que é muito difícil trabalhar, eu só vou explicar, mas eu não consigo polyline. Vamos colocar
a opção, por exemplo, linha. É um segmento de linha qualquer. Aí você clica na opção arco. Você clica em arco, olha, tá vendo? Ele vai fazendo arcos, mas é muito, eu confesso para vocês, extremamente difícil trabalhar com isso aqui, close. Tá bom? É muito mais um artifício gráfico do que qualquer outra coisa. Perfeito? Aí se você precisar de arcos, é mais fácil fazer a reta, fazer o polígono e depois fazer o fillet no polígono da forma que você precisa. Perfeito? Agora eu vou ensinar a converter uma sequência de linhas em uma polyline. Isso aqui eu tenho, olha, são linhas, tá ok? Então o que eu vou fazer? Vou converter numa polyline. Para converter na polyline, o comando é o PE, Polyline Edit. Seleciono um segmento qualquer, ele leia o prompt. Olha. O objeto selecionado não é uma polyline, tá ok? E você deseja transformar em uma e tem um yes, confirma o yes. Tá ok? Aí nós temos. Gente, ele saiu, que saco. Vamos começar de novo. Polyline Edit, selecionei, agora já é uma polyline, aí eu tenho a opção Join. Seleciono os outros segmentos todos e é muito importante verificar como ele aparece aqui. Se aparecer Open, quer dizer que só pode ser aberto aquilo que está fechado. Então a figura deu certo. Se eu clicar em Open agora, ele vai deletar um segmento, olha. Agora veja que a polyline está aberta e eu tenho uma opção em Close. Clica em Close aqui. Fechou. Tá ok? Agora, eu vou explicar para vocês a edição de polyline. Olha, à esquerda você tem no amarelo a polyline original, depois em azul o polyline fitado e aqui em esverdeado você tem a polyline com a opção SP-Line. Então, se eu clicar agora na opção Fit, vejam bem, olha, fica igual a figura azul, tá vendo? O que a opção Fit faz? Comparem aqui. Ele pega um algoritmo e faz com que transforme uma figura poligonal em uma figura toda em arcos e obrigatoriamente os arcos têm que passar pelos vértices originais. Tá ok? Se eu clicar na opção SP-Line, ele converte nessa outra figura, aonde o objeto ele vai tentar tangenciar de uma forma mais harmônica em relação ao objeto original. Você entendeu? Cada caso é um caso, é muito difícil dizer para vocês quando vocês usam um, quando vocês usam outro. Na realidade, a gente tenta fazer as duas opções. Eu vou deixar, por exemplo, na opção Fit. Olha lá, fitou. Enter. Se eu quiser usar o comando Offset, vejo que o Offset aqui, olha, funciona plenamente. Tá vendo? Se eu clicar agora, e vamos deixar essa figura aí. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, vou até fazer um offset conhecido. Offset O.5. Pronto. Vocês conseguem fazer isso. Agora vamos ver o comando área. O comando área é muito legal. Tá? Vocês podem, inclusive, ativar o comando Properties, que o atalho dele é PR. Tá? Então, PR, Enter. Vai abrir essa caixa na sua lateral. Se você clicar numa polyline aqui, você veja que ele vai, ao final, já vai dar área e perímetro. Área e perímetro. Não importa a complexidade do objeto. Tá ok? Comando área funciona do mesmo jeito. Tá? Comando área, olha, nós podemos... E o área é um comando bacana que o nome é exatamente igual em português. Área. Digita, né? Aí você sai clicando nos vértices, olha. Vai seguindo os vértices. Ele já vem desenhando o polígono para você igualzinho está no original. Terminou, olha lá, fecha lá e dá um Enter, tá ok? Olha lá, área 32.821, perímetro 29.684, tá? Se você clicar na mesma polyline, aqui embaixo está, olha, área e perímetro original. Então, se ela já for uma polyline fechada, é só clicar nela com o Properties aberto que as informações vêm, tá bom?
Agora, tem uma opção que é interessante. Por exemplo, quando eu preciso fazer, imagine que isso é caiu para você calcular, por exemplo, essa piscina, tá? Então, eu tenho a face externa e a face interna. Eu preciso saber quanto vai de concreto para calcular. Imagine que essa parede tivesse 50 centímetros de concreto, mas vamos imaginar que você precisasse calcular o volume de concreto das paredes. O que você faz? Você vai digitar área. Agora, isso só funciona se for com polylines, tá? Vai clicar em objeto, tá ok? E ele seleciona a área, 43,70. Se você clicar também aqui, olha, o Properties vai dar lá 43,7 se você clicar no de fora. Agora, você pode fazer a área maior, menos a área menor e tem. Agora, você pode fazer isso automaticamente pelo comando. Área, Enter. Aí vamos fazer modo de adição. Adicionar uma área. Que tipo de área? Um objeto. Cliquei aqui. Olha lá, ele adicionei. Não tem mais nada para adicionar, eu dou um Enter. Clico agora no modo subtrair. Subtrair o quê? Clico no objeto e clico na figura interna. Tá ok? Você dá um Enter para sair, tá? E aperta a tecla F2. O seu relatório está todinho aqui. Primeiro objeto, segundo objeto e área total, que é a diferença entre um objeto e outro. Fantástico, né? E você tem ainda, por exemplo, se isso fosse uma piscina, e você clicar aqui, olha, uma piscina com 1,5 m de profundidade. A área do piso da piscina, 43,7. E para calcular, por exemplo, a pastilha, que teria que ser pastilhado com essa figura, né? Por exemplo, é só pegar o perímetro, que é o length, perímetro, e multiplicar pela profundidade da piscina. Por exemplo, 1,5 m. 1,5 m vezes o 35,11 ali, da área da parede. E mais o 43,7. Você já imaginou ter que calcular isso aqui? Como é que calcula uma área dessa? Tem um método gráfico que chama método da fitinha, que eu não vou nem explicar para vocês de tão arcaico que é, tá ok? Perfeito. Agora aqui nós vamos ver, por exemplo, se eu tenho áreas de pisos. Olha, eu já ensinei a aplicar as achuras na aula passada, então como é que a gente faz? Por exemplo, olha, quero calcular a área dos pisos. Ó, eu clico na achura, automaticamente a área do piso aparece aqui embaixo. Olha. Agora, se eu tiver as polylines isoladas, como eu tenho aqui, ó, é mais evidente, você entendeu? Então, pessoal, eu preciso da área total de pisos. Então, o que eu faço? Clico área, método de adição de quem? De objeto. Olha, a área total é esse, mais esse, mais esse e mais esse. Dá um Enter, saiu, F2, está o seu relatório. Área e rodapé, que é o perímetro de todos os ambientes e a área total aqui ao final de 28. Você entendeu? Perfeito? Olha, a primeira área 9, a segunda área 4, a segunda área 12, a última área 2,83. Você entendeu? A área total 28,765. Perfeito? Maravilha, né, gente? E o perímetro? O perímetro aí você teria que somar um por um, porque o perímetro ele não totaliza. Né? Agora, por exemplo, esse piso aqui, um piso de madeira de duas formas. Eu posso calcular a área de um lado e a área do outro. São larguras, tábuas de largura diferente. Olha, área, Enter, método. Sempre começa adicionando, como se fosse uma conta corrente. Adicionar quem? Um objeto. Então, aí é a polyline, já criou a polyline. Tá ok? Depois, eu termino com a adição, começo com a subtração de um objeto. Clico. Então, aí ele dá uma área, a outra área e a diferença de ambas. Tá ok? Olha, veja que aqui, olha, a área, ela seguiu certinho o contorno dos batentes das paredes. Vamos colocar lá as esquadrias para vocês poderem observar, tá? Então, você precisa ficar atento do que está incluído na área. Olha, os batentes aqui, tá vendo? Então, é a área que você quer achurar exatamente. Não pode descontar a área que fica embaixo da folha, que a folha está fechada. Perfeito? Então, são esses os comandos polyline, polyline edit e área. Comandos que a gente usa com extrema frequência e de muita utilidade, principalmente na questão do comando área para emitir relatórios de compra.
Tá ok? Obrigado, gente. Por agora é só.